Saudações, queridos, com a graça e a paz de Deus, do grato e doce amor de Jesus Cristo no teu coração. Eu espero que você esteja bem, que Deus te abençoe, guarde e proteja sobre a tua casa, sua vida, sua família. Queridos, primeiramente agradeço vocês terem clicado neste vídeo para assistir. E eu peço gentilmente que fique comigo até o final. Eu vou tratar do assunto "Não julgueis para não ser julgado", que é um mantra de todo pecador que tem seu pecadinho de estimação, ou de pastores Nutella, pregadores coachings e motivacionais, que têm a intenção de encher ali a sua igreja e as suas rendas entrarem, né? Que é vender um Cristo fácil, uma fé fácil, um Cristo provedor, ajudador, que não julga, que não fala de inferno, um Cristo bonzinho aos moldes do politicamente correto. Esses pregadores, eles desviam de temas como inferno, como condenação, como doutrina, como quebrantamento, como arrependimento, como renúncia. Esses temas não é pauta dos seus sermões, das suas pregações. O que está lá é promessas de bênçãos e ajuda, e vitimização, e meritocracia. É esse monte de besteira que envenena a alma do ouvinte, e às vezes o ouvinte é isso que ele vai buscar, então é isso que ele ouve também, porque em Gênesis, irmão, salvo engano, o povo foi até Moisés e disse: "Não fales Deus conosco, fale tu o que é aprazível." Eles queriam que Moisés falasse com eles, não Deus, porque a palavra de Deus era muito dura, muito reta, e eles não conseguiam se enquadrar, então eles acabaram morrendo. Então eles queriam: "Não, Moisés, fale você conosco, desse negócio de Deus para lá." Ou seja, o próprio ouvinte não quer ser corrigido. Existem muitos assim, que palavras de correção não faz sentido para eles. Eles se emocionam e choram e glorificam, levantam do banco, bate palma e falem as suas línguas, independente da igreja pentecostal que você usa, ou usa ir, né? Não querem ouvir a verdade. E o "não julgueis" é o mantra, a blindagem para todo pecador, para toda igreja que vai defender os pecadores, né? Não pode julgar, o irmão foi não pode julgar, irmão, adulterou, mas não pode julgar. Quem é você para julgar? Roubou, desviou dinheiro, fez isso, fez aquilo, fornicação. Irmão, independente do grau de pecado, não pode julgar. Você sempre está escutando isso aí: não julgue para não ser julgado. Quem é você para julgar? Bom, a Bíblia enfaticamente nos manda e autoriza a julgar. Ela autoriza. Esse capítulo aqui não tem nada a ver com isso. E eu quero ler junto com os irmãos o capítulo de Mateus 7, né? O que significa e em que contexto está inserido, como Cristo queria falar aquilo, e o que realmente ele estava repreendendo com esse "não julgueis", e para quem ele estava falando. Vamos lá, vou colocar na tela Mateus 7, do versículo 1 em diante. "Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vosão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro no olho do teu irmão." Bom, eu li aqui, queridos. Você vê que, na verdade, a proibição desse julgamento é sobre o julgamento hipócrita. Ou seja, se você vai falar do teu irmão que está com um argueiro, né? Está com um argueiro no olho, um cisco no olho, e você está com uma trave no teu, ou seja, é muito maior. Pega essa visão. Quando o Senhor faz essa comparação, ele está dizendo o seguinte: com a mesma medida que você está medindo o teu irmão, você vai ser medido também. Com o mesmo juízo que você estabelece ao teu irmão, você vai passar por esse juízo. A mesma balança que você está pesando o teu irmão, você vai subir nela. Só que o teu detalhe é que o teu irmão, ele tem só um cisquinho no olho, e você tem uma trave. Ou seja, é a mesma coisa de eu estar com uma madeira enfiada no olho, tá? Um cepo de madeira enfiada no olho, e falando para o meu irmão que ele tem um cisquinho, uns cílios caídos ali da pestana no olho dele, e eu ali incomodado, querendo limpar o olho dele, sendo que o meu, eu estou totalmente cego, com uma trave encravada no olho. Então, se eu subir na balança da justiça de Deus, o meu pecado vai pesar muito mais do que o outro que tem um argueiro, só um cisquinho. Ele também vai ter juízo? Sim, mas o dele vai ser muito mais brando, porque eu estou pecando pior do que ele. É isso que Cristo está proibindo, porque o julgamento hipócrita tem uma condenação muito séria na Escritura, e é esse assunto que nós vamos tratar aqui. Veja bem, e aonde, eu vou mostrar para os irmãos dentro da Escritura, aonde que a Bíblia aponta e manda nós fazermos julgamento. É bíblico isso daí. Vem comigo para nós não perdermos a linha de raciocínio. Bom, e depois aqui nesse próprio capítulo 7 de Mateus, existe sim uma ordenança
uma autorização para fazer julgamento. Você quer ver onde ele está? No versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Você veja que não há uma proibição em fazer juízo, e o juízo não é aquela crítica zombadora, destrutiva, apenas para expor o teu irmão. Precisamos pautar sobre isso também. A crítica é, em particular, chamar o irmão para uma conversa e mostrar ele dentro da Escritura. Falar, querido, não é eu que venho aqui para te ensinar de maneira alguma. Eu gostaria de conversar com o irmão sobre este tema. É um tema bíblico. O que o irmão acha? Vamos analisar aqui à luz da Escritura e vamos analisar, porque eu não estou autorizado de mim mesmo, da minha própria vontade, fazer juízo dos irmãos, segundo o meu querer, o meu achismo, e balizado pelos meus valores morais. Eu preciso dos valores morais de Deus. A tabela moral que eu devo seguir é a de Deus, não a minha. Mas vamos lá. Então aqui no versículo 5, deixei bem claro para os irmãos aí, existe uma autorização em então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mas vamos mais para frente, aonde Paulo diz aos romanos aproximadamente a mesma coisa que Cristo diz, mas em outras palavras, mas é o mesmo sentido, a mesma direção, está em Romanos 2, no versículo 1 ao 3, colocando na tela: portanto você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Está falando a mesma coisa de Mateus 7. Não é uma proibição de novo para julgamento, está só informando. Você pratica as mesmas coisas. Mateus 7 ainda é um pouco mais pesado, está dizendo: o seu tem um argueiro, ele tem um cisco. Ou seja, você está pecando mais do que ele, muito mais do que ele. Aqui está dizendo: você pratica as mesmas coisas, está nivelando, né, jogando tudo dentro do mesmo balaio, falando: você está dentro do mesmo balaio, é farinha do mesmo saco, faz as mesmas coisas, mas está querendo julgar o seu irmão, o seu pecado você não enxerga. E aí está dizendo no próximo versículo: sabemos que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Ou seja, vai julgar com a verdade. E se a verdade pegar você, está dizendo aí, que julga o outro e faz a mesma coisa, você vai se arrebentar junto com ele. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou seja, você está julgando, achando que porque é um julgador, se subiu a um nível mais elevado de fazer juízo dos outros, e aí você acha que você não vai ser cobrado disso? Você vai ser cobrado da mesma forma. E aqui ele quer dizer assim, olha... um homem simples, mas pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus é conforme a verdade. Ou seja, ele não está dizendo que você não pode julgar, está dizendo que você vai ser condenado pelo juízo que você está fazendo, porque você pratica as mesmas coisas. Não é uma proibição de julgamento, e sim uma proibição do julgamento hipócrita. De novo. Agora vamos um pouquinho mais para frente. Em Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Aqui tem uma parte top: examinai tudo e retém o bem. Examinai tudo e retende o bem. Queridos, como é que eu vou reter o bem e excluir o mal se eu não fazer juízo? Eu preciso fazer um julgamento dentro das Escrituras, certo? Usando a Escritura como base, para mim fazer juízo de alguma coisa, examinando e retendo o bem e excluindo, por obviedade, o mal. Eu não consigo fazer isso sem julgamento. Bom, vamos para 1 de João, tá? Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aqui está nos autorizando a fazer julgamento do que é pregado, do que é exortado, do que é ensinado. Então você que vem aqui no meu canal achando ruim porque eu faço críticas e apontando dentro da Escritura, não contra a pessoa que pregou, não estou difamando ninguém nem nenhuma instituição, mas sim o ponto bíblico e o ponto que influencia uma vida cristã, para A ou para B, para positivo ou negativo, para salvação ou condenação. A ideia é um despertamento. O que aconteceu aqui? Examinai lá em Tessalonicenses, né? Examinai tudo e retém o bem. É uma ordem que nós devemos fazer isso. Isto é obrigação de todo aquele que se reveste da palavra de Deus. Você que se reveste da palavra de Deus não é receber efusividade do Espírito e falar em língua. Revestimento da palavra de Deus é leitura e conhecimento do conteúdo, para onde o Senhor aponta, esclarece. Isso é estar revestido da palavra. Revestido de virtudes é ter qualidades. Os cristãos da CCB geralmente pensam que virtude é aquilo que ele sente dentro do culto, dentro do movimento, onde ele chora,
certo? Onde mexe ali o calor do Espírito, aquilo não é virtude. Virtude é o fruto de uma qualidade, é uma qualidade manifesta em você. Pesquisa aí no dicionário o que é virtude e o que é invirtude. Aí você vai ver o que realmente se trata de virtude. Não é o que se sente, aquilo ali é a presença de Deus. Ele se deixa perceber, para que nós sentimos o que é estar próximo dele. É isso, não tem nada a ver com virtude. Bom, mas vamos mais para frente. Em 1 Coríntios 14, versículo 29, diz o seguinte: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. É uma obrigação da igreja fazer juízo. Bom, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora, expulse esse perverso do meio de vós. O contexto aqui é sobre um acontecido pontual de um homem que estava ali, enfim, não vou nem entrar no mérito, são várias coisas, mas só para os irmãos entenderem, em Mateus 7, no versículo 15, diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Me responde, como é que você identifica um falso profeta se você não fazer um julgamento, julgar o que ele prega, se está dentro da Escritura, julgar as suas obras, se é conivente com um homem cristão que tem o Espírito Santo? Como é que você chega a esta conclusão? Se ele está vestido de ovelha, você não vê ele como lobo. Olhando para ele, ele é uma ovelha, ele está dentro do contexto religioso, ele atende culto, ele prega, ele tem ministério, ele está no meio profético, ele é utilizado ali para dons, e você olha para ele, ele doa a cesta básica, ele fala o bem, ele perdoa, ele é amigo, mas tem alguma coisa dentro dele que está enviesado, porque o falso profeta, ele se veste de ovelha, entenda bem, é um lobo vestido de ovelha. Se ele se veste de ovelha, ele vai agir como ovelha, ele vai se fingir de ovelha, tudo que uma ovelha faz, ele vai tentar imitar. Então percebê-lo é só fazendo um juízo a partir do discernimento de espírito. Então o julgamento é necessário, é um alerta que a palavra nos dá. Julguem, olhem, tenham um senso crítico, perceba se vocês não estão sendo enganados, porque quando eu escuto não julga, não olha, não condena, olha, não fala nada, obedeça a tudo, só diga amém, amém, e tudo o que disserem vocês recebam como vindo de Deus, não suspeita mal, usando aquele versículo de 13 aos Coríntios de forma totalmente descontextualizada, porque está escrito lá, tá, que tudo crê e não suspeita. Então usa aquilo como que dizendo, não pode suspeitar, irmão, vocês têm que ser manso e humilde de coração, obedeçam os seus pastores. Depois eles dizem, olha, se falar alguma coisa contra é blasfêmia. Queridos, veja bem, vamos lá, em Lucas 12, versículo 57, por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Autorização para julgar, queridos. Vamos lá. Agora aqui, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 15, diz o seguinte: falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que eu digo. Sabe o que Paulo está falando aqui? Eu estou pregando para vocês e eu tenho certeza que vocês são entendidos, são pessoas que conhecem a Escritura, conhecem a palavra de Deus. Julgai, é uma autorização, existe uma cobrança aqui da parte de Paulo para que seja feito julgamento. É necessário fazer julgamento. Deus está tomando a boca de Paulo dizendo, julguem, senão vocês vão ser vítimas fáceis. Se vocês não julgarem, isso é um terreno fértil para lobo enganar vocês. Vocês vão comer gato por lebre, os falsos profetas vão enganar vocês se vocês aceitarem tudo. Então julguem, fazer juízo é bíblico. Então a proibição de fazer julgamento, não julgue para não ser julgado, é sobre o julgamento hipócrita. Não podemos isolar um versículo e transformar aquilo numa doutrina. E isso serve para apoiar pecadores, apoiar igrejas que não têm compromisso com a verdade, e aí também abrir a porta para libertinagem. O irmão faz isso, aquilo, não julga ele, fica em paz. Ele defraudou alguém, passou a perna, irmão, mas quem somos nós para julgar? Nós somos filhos de Deus e vamos julgar até os anjos.
anjos, caso você não saiba. Então nós dependemos deste modelo crítico de senso de justiça balizado na Escritura para fazermos juízo da verdade e da inverdade, do lobo e da ovelha, do falso e do verdadeiro. Precisamos sim, e aos nossos irmãos, trazê-lo para um conceito de esclarecimento e juízo. Queridos, por final eu vou utilizar aqui, não menos importante, o versículo 18 de Mateus, versículo 15 de Mateus 18, do 15 ao 17, na tela aí. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. O que o Senhor está dizendo aqui? Se o irmão pecar contra ti, um pecado, um crime, o que seja, você chama ele no particular e repreende ele dentro da Escritura. Irmão, está errado isso que o irmão fez, para que haja uma retratação, um ressarcimento se for um prejuízo, enfim, para que as coisas se equalizem. Mas aqui está dizendo, olha, se ele aceitar isso, você ganhou um irmão. Mas se ele não te ouvir, leva 2 testemunhas ou 3, para que tudo que você for falado, aquilo que for acordado, aquilo que você cobrá-lo, tenha testemunhas para confirmar aquele ato. Se ele não quiser nem assim se retratar, te ressarcir, mudar ali o comportamento, você denuncia ele para a igreja. É isso que está dizendo aqui, denuncia para a igreja. E se a igreja cobrar ele for cobrado por toda a comunidade da igreja, e ainda assim ele não mudar, ele não quiser mudar de atitude, não te escutar, então trata ele como um publicano e um gentil. Isso é o que? Tratar ele com a lei do país. Até então você tentou resolver de forma harmoniosa dentro das leis cristãs, dentro do contexto cristão. Ele não te ouviu de maneira nenhuma, endureceu o seu coração. É justo que você está cobrando ele, então aí sim você tem a permissão de tratá-lo como gentil e publicano, pelas leis de um gentil e de um publicano, uma pessoa que não tem base cristã, que não tem moral cristã. Ele está te tratando como um mundano, então você vai tratar ele conforme o mundo te dá os recursos e as leis. Ou seja, o julgamento, ele vai desde do ponto de pregações de palavras, enfim, de tudo isso daí. Ficou comprido o áudio, o vídeo, vocês me perdoam, irmãos. Estou fazendo aqui e pensando em voltar para o trabalho, trabalhar. Minha cabeça está até desfocada da atenção, peço perdão. Mas eu acredito que eu conseguir trazer aqui para os irmãos o conceito do que é julgar. O julgamento proibido e com previsão de condenação é o julgamento hipócrita. Esse julgamento é condenado por Cristo e pela Escritura. Então esse nós não podemos fazer, ok? Então se eu tenho uma trave desse tamanho no meu olho e o outro está com um cisquinho, quem sou eu para fazer alguma fala contra ele? Eu preciso primeiro limpar o meu olho, ou seja, andar na justiça, depois de forma amorosa, caridosa, piedosa, eu vou tentar ajudar aquele meu irmão a tirar o cisco do olho dele. Tenho autorização da palavra para fazer, se eu estiver com os meus olhos limpos. Deus abençoe a todos, espero ter ajudado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.